Bom, então continuando a falar sobre a Alveira Pinto, o slide está disponível para vocês auxiliar. Então, a ideia do Alveira Pinto é essa: a filosofia ela vai ser uma espécie de articuladora das ciências particulares, tendo em vista, né, o horizonte do projeto de desenvolvimento nacional. Então, ela vai ter, digamos assim, uma tarefa dupla, né? De um lado, a filosofia vai ajudar a pensar o projeto de desenvolvimento nacional, pensar esse projeto, né? Quais são as metas que a gente está querendo alcançar. E de outro, a filosofia vai ajudar a articular os saberes específicos das ciências com esse conhecimento mais geral, né? Então, por que vai ser assim? Porque o Alveira Pinto vai dizer no texto, né? Ora, as ciências particulares, economia, sociologia, história, geografia e outras, né? Elas possuem o mérito de compreender muito bem as áreas que elas trabalham, óbvio, né? O cara que é formado em economia, bem formado em economia, né? Ele tem uma compreensão muito boa de economia, óbvio, né? Você não está duvidando da capacidade dele. O cara que é formado em sociologia é a mesma coisa, né? Só que esse conhecimento que ele produz na área dele é um conhecimento parcial, né? Parcial não no sentido de não ser objetivo, mas parcial no aspecto de que é um conhecimento de uma área delimitada da realidade, né? O economista está lidando só com a questão da dinâmica econômica, né? O sociólogo só com a questão do aspecto social, né? E assim por diante. Mas o todo, né, o todo da realidade humana é muito mais complexo, muito mais amplo do que isso. Então, por causa disso, né, por causa dessa visada particular das ciências, é que a filosofia é necessária, né? Por quê? Porque quando você vai ter o processo de desenvolvimento, esse processo vai ter que ser feito de um modo total, né? A realidade ela não é segmentada, né? Vocês que são da administração, vocês sabem muito bem disso. Vocês muitas vezes vão lidar com problemas, né? A administração é uma disciplina, é uma área transdisciplinar do conhecimento. Vocês vão lidar com problemas que vocês vão ter que ter conhecimento de matemática, vão ter que ter conhecimento de economia, ter conhecimento de sociologia, né? De direito, tudo junto no mesmo pacote para lidar só com um problema. Por quê? Porque a realidade ela não é fragmentada, ela é uma totalidade, né? Ela é uma coisa única. Nós, seres humanos, é que fragmentamos a realidade para poder estudá-la melhor, né? Um processo que começa justamente lá no início da modernidade, na época do Descartes, né? Que é o processo da especialização do conhecimento, né? Por quê? Porque justamente o cara se dedicando apenas a uma área do saber, ele pode conhecer muito mais, de um modo muito mais profundo, né? E de um modo muito mais eficiente sobre aquela área do que se ele fosse se aventurar 1 milhão de áreas diferentes, né? Ele teria um conhecimento vasto, mas superficial, né? Então, para ter um conhecimento de profundidade, ele vai ter que se especializar, né? Só que quando ele se especializa, ele perde a totalidade, ele perde a ideia de que o mundo ele não é segmentado, né? Então ele vai falar, quando ele vai falar sobre o problema, ele só fala da perspectiva da área dele, né? E ele esquece das outras perspectivas, né? Então o cara vai falar lá sobre os problemas humanos, né? E o cara é economista, ele só fala sobre a questão econômica, sobre a questão monetária, sobre a questão de ganho ou perda de dinheiro. E ele esquece, por exemplo, talvez a questão psicológica dos indivíduos, né? Então, o papel do filósofo é justamente restaurar essa totalidade, né? Voltar a pensar a totalidade, articulando as diversas áreas, das contribuições das diversas áreas, num todo harmônico, né? Isso é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil de fazer, né? Só que é isso que o Alveira Pinto acredita, que é o papel da filosofia. Veja que o que ele está propondo é uma concepção prática da filosofia, né? Embora a filosofia não vá abrir mão do seu aspecto teórico, ela vai continuar lidando só com ideias, né? Só que, como eu já disse para vocês, as ideias nunca são ideias meramente do vazio, elas têm correspondência prática no mundo, né? Porque as ideias surgem do mundo, surgem através
de compreensão do mundo que o ser humano vem trabalhando, né? Só que eu quero dizer que ela vai ter uma diferenciação com a filosofia que era praticada na USP, né? E que vai ser depois dominante no Brasil, que é aquela só de leitura de textos, né? Em que você só estuda um autor, né? Mas apenas do ponto de vista exegético, né? Ou seja, hermenêutico. Você não está visando intervir na realidade de modo direto, né? E o Álvaro Pinto não. O Álvaro Pinto está defendendo uma filosofia que seja uma filosofia de intervenção na realidade, né? O que mostra de novo a contribuição do existencialismo para ele, né? Porque o existencialismo pensava isso também, né? Que a filosofia ela servia como uma intervenção na realidade, tá? Então, a filosofia aí nesse aspecto vai ter o papel de ajudar a pensar o desenvolvimento nacional e articular as contribuições do conhecimento dentro da ideia geral para o desenvolvimento, né? E por que o Álvaro Pinto vai dizer que a filosofia é melhor para fazer isso, né? Porque ele vai dizer que a filosofia ela olha a totalidade e não o particular, né? E por que ela olha a totalidade? Porque justamente ela trabalha apenas com as ideias, né? Então, quando ela trabalha apenas com as ideias, né, e muitas vezes analisa essas ideias de um modo não específico, mas de um modo geral, ela acaba lidando então com o mundo em sua totalidade de um modo não fragmentado, né? Então, da perspectiva do Álvaro Pinto, a filosofia é o melhor caminho para você restituir essa posição da totalidade do mundo real, né? Essa totalidade que ela foi fragmentada pela ciência moderna, e cada ciência cuida de um aspecto do mundo, né? A filosofia não, ela não tem essa fragmentação. Ela vai além dessa fragmentação. Ela vê o mundo enquanto uma dinâmica total, enquanto uma dinâmica completa, né? Só que isso não pode ser feito simplesmente com a filosofia observando ideias de um modo puramente abstrato, né? Tem que ser feito remetendo justamente ao mundo concreto, né? Que o Álvaro Pinto vai falar, né? Que o Brasil, né, por exemplo, na época dele, né, que era um país extremamente atrasado, muito mais do que hoje, quer dizer, o filósofo tem que observar a realidade e ver quais são as demandas que estão sendo colocadas pela realidade, né? Então ele vai ver, por exemplo, que as massas, né, populares, elas a partir de um determinado momento, né, em que elas, por exemplo, vêm para a cidade, começam a se alimentar melhor, ter mais condições de vida um pouco melhores, elas passam a requerer, por exemplo, o acesso ao ensino, né? Então o filósofo ele tem que estar antenado com essa questão, né? Uma questão que muitas vezes vai passar despercebido pelo especialista, né? Que vai estar lá analisando fatos já dados, né? E o filósofo não, o filósofo ele analisa fatos, mas ele analisa também a questão da projeção, né? Do que essa população está projetando, de aspirações, né? Essa questão da aspiração, ela não consegue ser captada muitas vezes pelas ciências particulares, né? Mesmo se for fazer uma pesquisa estatística, nem sempre se passa de modo adequado, né? Isso só pode ser colocado de modo de um modo mais pormenorizado pelo filósofo, né? E por isso ele vai ter que ficar atento à realidade concreta do país onde ele está, né? O Álvaro Pinto tem até uma frase, né, que é uma frase emblemática, que ele diz o seguinte, que num país de analfabetos, o filósofo também tem que ser analfabeto, né? É claro que o filósofo não é analfabeto, né? Mas o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o filósofo ele tem que estar atento ao o que comete, qual que é a realidade concreta da população do seu país, da população da sua época, né? E ele vai criticar duramente o tipo de filósofo que vai ser, infelizmente, que vai predominar, né? Que é o filósofo que simplesmente reproduz as ideias que vêm do exterior, né?
Então o cara pega um autor do estrangeiro, né, e vem aqui e acriticamente reproduz no Brasil, né? Quer dizer que o Álvaro Pinto era contra a leitura de textos estrangeiros? Não, ele, como eu estou dizendo, ele próprio apropriou-se do existencialismo, né? Apropriou-se do marxismo, né? Só que ele fazia isso de modo crítico. Ele não fazia isso porque ele queria simplesmente saber o que o Sartre pensava e queria sair repetindo aqui para as pessoas. Ele queria usar isso para um instrumento de mudança concreta para o país, né? Então ele usava as filosofias estrangeiras para poder modificar a realidade do país, né? E não simplesmente para ostentar um conhecimento, tá? Então, o filósofo ele vai ter que ter essa condição, né, de ser alguém antenado com sua realidade, alguém voltado para o seu mundo social, né? O país onde ele está inserido, o país e para o contexto histórico no qual ele está inserido, né? E aí ele vai dizer, a questão do desenvolvimento nacional, né, que está sendo colocada em pauta, né, pelo menos na época dele, ele vai dizer, não é uma questão que os políticos simplesmente estão querendo, o presidente está querendo, o ministro está querendo, né? Ou seja, dos dirigentes, né? Então o Getúlio Vargas acordou um dia e botou na cabeça que era interessante industrializar o Brasil. Não foi assim. Tanto é que o Getúlio Vargas, durante uma parte, ele ainda favorecia uma sociedade agrária, né? Ele só foi começar a aceitar, digamos assim, um processo de desenvolvimento de industrialização lá no final da década de 30, né? Por quê? Porque houve uma demanda social para isso, né? Os aspectos dessa demanda não interessam muito para nós aqui agora, né? Mas o que acontece é isso, né? O que o Álvaro Pinto está dizendo? O desenvolvimento nacional é uma demanda que vem de baixo, uma demanda que vem da população, do povo, né? Então são as massas que estão querendo. Então as massas é que querem modificar a sua condição de vida, que estavam vivendo uma situação que de atraso, uma situação em que muitas pessoas morrem de fome, que tem milhões de analfabetos, né? E que não tem emprego, que o salário é péssimo. Então, diante de tudo isso, as massas começam a exigir, começam a aspirar, né? Olha aí a questão do existencialismo. Começam a projetar para o futuro querendo uma outra coisa. Querendo um país desenvolvido, um país onde elas possam ter acesso à educação, onde elas possam ter acesso à saúde, moradia, né? Onde elas possam ter um salário melhor, um emprego, etc. E tal. Então, isso vem uma pressão de baixo, né? Essa pressão de baixo é que coloca para os dirigentes do país o problema do desenvolvimento, a necessidade do desenvolvimento, né? E o Álvaro Pinto vai dizer isso, né? Então, em resposta a essa aspiração que vem de baixo, que vem do povo, é que os governantes vão começar a colocar em marcha o processo de desenvolvimento e a própria filosofia vai tentar encontrar respostas, né? Então, uma vez que esse processo de desenvolvimento ele acaba começando, né, vai dizer o Álvaro Pinto, ele vira uma espécie de círculo virtuoso, né? Ele passa a se autoalimentar. Então o cara, ele vem, como eu já disse, ele veio do interior para a cidade, então ele passa a ter uma condição de vida um pouquinho melhor, passa a não passar fome direto, né? Mas ele não quer apenas aquilo ali, ele quer mais coisas, ele quer ir para a escola, depois ele quer ir para a universidade, ele quer um emprego bom, ele quer um salário bom, né? Então passa a se ter aspirações cada vez maiores, né? Que vão na crescente, né? E isso vai aparecendo como exigência social. Então o povo vai começando a exigir, olha, eu quero educação pública gratuita universal, eu quero acesso à universidade, eu quero emprego, né? E o político que quer galgar o posto tem que atender essa demanda, senão ele fica perdido, ele fica para trás, né? Então, o que o Álvaro Pinto está colocando é justamente isso, de que o desenvolvimento do país, né, o salto para frente, digamos assim, vem de uma aspiração popular, de uma aspiração das massas, né, que não é algo que vem de cima para baixo, né?
e que se for, na verdade, esperar pelos grupos dirigentes do país, o país não vai para lugar nenhum mesmo, né? Estão cômodos na situação deles, né? O político, por exemplo, que está lá em Brasília ganhando um salário de 30 e tantos mil reais, no luxo, se não tiver alguém pressionando ele para poder fazer com que as coisas mudem, que as coisas avancem, ele não vai querer mudar nada, porque ele está confortável. Então a tendência dele é ser conservador, ou seja, manter tudo como está. Mas quando as massas, a população começa a pressionar querendo algo a mais, ele passa também a ter que se mexer, né? Do contrário, ele vai acabar, digamos, perdendo o bonde da história, né? E acabar não se reelegendo e depois acabar até sendo esquecido, né? Condenado ao ostracismo político. Então, o Alveira Pinto coloca isso, né? De que o desenvolvimento é algo que vem de baixo para cima, né? E aí, para poder fazer esse desenvolvimento, vai dizer o Álvaro, é necessário um projeto, né? O que é um projeto? Um projeto é o que a gente viu lá com Sartre, né? Como nós somos seres voltados para o futuro, né? Nós estamos sempre nos projetando para o futuro, porque nós somos seres temporais, né? E isso que é existência, né? Que é a existência enquanto temporalidade, enquanto história individual ou coletiva. Nós estamos sempre planejando o que nós queremos ser no futuro, né? E esse planejamento, ele aparece na forma de um dever ser, né? Que é o que eu falei no outro vídeo, né? Você tem uma ideia sobre o que você quer ser, né? Sobre o planejamento que você vai fazer no futuro, e isso aparece para você como uma autoimposição, né? Você fala, por exemplo, eu quero entrar no curso de administração, quero me formar para ser administrador, né? E essa ideia te parece que é uma ideia muito interessante, né? Lá quando você está antes de entrar na universidade. Quando você entra, você começa a ver que as coisas são mais complicadas, né? São mais puxadas. Mas aquilo ali te aparece como uma imposição, como um dever ser, né? Algo que você mesmo escolheu, algo que você mesmo planejou, né? E que aparece como uma determinação que você tem que cumprir. Então você vai e cumpre, você faz o curso e chega até o final, né? Então, o que é isso? É um dever ser. Algo que você está se impondo. Nosso movimento é assim, né? E é a mesma coisa no caso do país, né? Vai dizer o Alveira Pinto. O projeto de desenvolvimento é um projeto de dever ser por país, né? É um projeto que você vai estar estabelecendo sobre o que o país quer ser no futuro, né? Quais as metas que ele quer alcançar, né? Quais patamares que ele quer alcançar, né? E isso aparece primeiro como uma ideia, simples ideia, né? Eu quero ser administrador. Isso inicialmente é simples ideia, né? E depois vai ser realizado concretamente. Então, o desenvolvimento, né? Ele, a princípio, é apenas uma ideia. E depois ele vai se transformando em uma concretude, né? Em uma realidade concreta, tá? Então, a questão aí do projeto é justamente um momento de ideação do que vai ser concretizado futuramente, né? E aí, nesse projeto, vai aparecer as etapas e os objetivos, né? Quem já fez projeto aí de TCC ou vai fazer, sabe que é assim que é o projeto, né? Todo o sistema de administração pública e mesmo privada passa pela execução de projetos, né? É isso, o Alveira Pinto está ajudando a estabelecer isso, que hoje em dia é algo extremamente comum, né? Você quer fazer uma coisa, você quer abrir uma empresa, você quer criar algum tipo de programa público, você tem que fazer um projeto primeiro, para traçar ali quais são as etapas que você vai vencer, o cronograma, os objetivos que você vai ter, os objetivos gerais, específicos, etc. É o que é feito no TCC, né? Então, basicamente é isso que o Alveira Pinto está colocando. Só que ele está pensando nisso do ponto de vista do desenvolvimento do país inteiro, né? O que o país está querendo, né? O que nós queremos para o futuro? Como que nós antevemos o país no futuro? Nós antevemos que o país vai ser de que modo, né? E a partir disso, quais são as metas que nós queremos alcançar? Quais são os objetivos? Qual o cronograma que nós queremos, né? Então,
basicamente o Álvaro Pinto está em torno dessa questão aí do projeto de desenvolvimento nacional, beleza? Então eu vou continuar no próximo vídeo.